Bom, a minha história com o SEAT, ela inicia no jardim de infância, né? No prédio aqui ao lado, como ainda é hoje, e vai até o segundo ano, né? O último ano do segundo grau. Eu entrei no SEAT em 1981, na primeira série, e foi quando eu comecei minha vida escolar aqui. Então, fiquei desde a primeira série, na época, né, até a oitava, e depois fiz, na época, o segundo grau aqui no SEAT. Os meus 3 irmãos também estudaram aqui, e o meu marido estudou aqui, e hoje o meu filho estuda aqui no SEAT. Durante a minha época de SEAT, participei de todas as atividades possíveis na escola, né, atividades extracurriculares, então fiz parte do conjunto instrumental, fiz parte do grupo de teatro, passei muito pelo Rio Grande do Sul, por várias cidades, aí nos encontros, né, dos alunos que a Rede Sinodal promovia e continua promovendo até hoje, que eu acho que é uma experiência super legal para quem está na escola. Fui presidente do Grêmio Estudantil no meu 3º ano. O meu marido também foi presidente do Grêmio Estudantil um pouco antes de mim. E hoje a gente tem então o Frederico aqui na escola, ele está hoje no 7º ano, e a gente tem uma relação muito próxima com a escola por causa dessa proximidade, né? Meus sogros deram aula aqui também, então a gente tem uma conexão muito grande com o Alberto Torres. Iniciei na escola em 1980 e me formei em 1991. E eu tive uma particularidade que eu fiz uma parte no diurno e outra parte, o segundo grau, na época, eu fui para o noturno, me formando técnico em contabilidade. A minha história começou lá pelos anos 72, 73, eu não me recordo porque eu era bem pequeno, né? E eu estudei durante toda a minha vida aqui. Foram anos ótimos, né? Que a gente teve uma vivência excelente de tudo que é tipo de experiência, de vida, de esporte, de estudo, de amizades, de companheirismo, vivência, coisas que a gente leva para o resto da vida depois, né? Que é o fundamental. Não só o ensino técnico de aprender a ler, escrever, história, geografia, matemática, todas essas coisas, mas aquela coisa da convivência e vida mesmo, né? Uma memória eu não tenho como contar, porque eu me criei dentro do SEAT desde os 4 anos de idade, 1957 até 1972. O meu pai era o professor aqui e a gente vinha todos os dias na escola, junto, separado. As melhores amigas que eu tenho, as grandes amigas, são aqui do SEAT. Nós somos mais que 60 anos amigas. Então, o SEAT, para mim, é uma extensão da minha casa, é uma parte muito importante da minha vida e da minha criação. Não tinha separação entre escola e casa. Eu fui aluno aqui já também desde o jardim de infância, né? Todas as minhas lembranças lá mais remotas já é dentro do colégio, certo? Fiz o jardim, fiz o pré, fiz o 1º grau, fiz o 2º grau, né? Certo? E aqui convivi muito, né? Intensamente todo esse período aí. A minha história com o SEAT começou como professora em 2008, quando eu ingresso como professora de língua portuguesa nas séries finais do ensino fundamental. Mas o SEAT, de algum modo, também esteve presente em minha vida, na minha formação, muito antes disso, quando eu já era professora da Rede Sinodal e vinha fazer formações aqui. E na minha história familiar, o SEAT também tem um papel importante na genealogia da minha família, porque um dos filhos do meu tataravô veio estudar no internato há muitos, né, anos atrás, então de algum modo esteve presente, faz parte da vida, não só como professora, mas da minha vida familiar também. A minha história no SEAT iniciou em 1955 e 56, quando eu fui no Jardim de Infância, que era ali onde é que hoje é a Arla. Aí em 57 eu não tive no jardim, em 58 comecei no 1º ano, que foi até então 1969, foram 5 anos de primário, 4 de ginásio e mais 3 do técnico de contabilidade.
Eu atuo na escola desde 1978, eu venho para cá com 18 anos, como estagiária de uma segunda série do primário, conhecido na época como primário, e também como auxiliar nos cuidados dos alunos internos, tanto meninas como meninos. Fui professora alfabetizadora de primeira série, depois de segunda série, terceira série, atuei na matemática também. E atualmente eu sou professora de ensino religioso e relações humanas de 5ª a 7ª série das séries finais. Também sou professora do SEAT Social já há 7 anos, uma atividade bastante por mim e pela escola valorizada, porque ela proporciona interação com a sociedade como um todo. Na verdade, minha história começa muito cedo, né? Começa desde criança. Eu entrei no jardim de infância em 1973, né? Ainda morava em Cruzeiro do Sul, né? Depois minha família veio para Lajeado em 74. Cursei a vida inteira, até 1986 na escola, né? Nesse tempo fui um aluno médio, né? Participei de competições de atletismo, sempre gostei muito das atividades esportivas, e também um fato muito importante no meu período escolar, né? Foi a questão da gincana. Começou em 1982, eu estava na 8ª série, né? E foi uma atividade extraclasse muito impactante para mim, que já fazia parte do GEAT, no meu primeiro ano de GEAT naquela época também. E aquela movimentação toda, aquela mobilização toda me impactou de uma forma muito importante, assim. Eu sou ex-aluno do SEAT. Eu entrei aqui na escola no Jardim em 1986. Terminei ensino médio em 98, foram 13 alunos como aluno do SEAT. E mesmo no meu período como ex-aluno, eu nunca deixei de vivenciar a escola. Eu participei ativamente na gincana, como gincaneiro, né? E desde 2014 eu comecei a desenvolver os projetos na escola. Bem, as histórias se entrelaçam, não é? E ter vivido em comunidade luterana, ter este berço também dos princípios e valores na família, já inicia um entrelaçamento de história com as escolas luteranas, com as escolas evangélicas da rede sinodal. Assim tive a oportunidade também de estudar em outras escolas da nossa rede. E, em alguma medida, então, anterior ao próprio contrato de trabalho ou própria vinda para o Vale do Taquari e, na sequência, para Lajeado, né? E encontro aqui uma instituição secular, robusta, né? Pessoas altamente engajadas com essa instituição, com um sentimento de pertencimento, com muitas lideranças, sejam nos grupos de governança da escola, das lideranças comunitárias, os voluntários que se engajam em prol da escola e, de modo muito especial, também internamente na escola, né? Nós temos um grupo de colaboradores altamente qualificado, envolvido, engajado com a instituição, dando suas contribuições em todo o seu tempo também como verdadeiras lideranças. Eu acho que esta é uma marca que eu reconheço de forma especial aqui no Colégio Evangélico Alberto Torres, em Lajeado, no Vale do Taquari. O projeto Memórias traz e alerta para a comunidade escolar uma valorização do passado para o presente. Minha história no SEAT, eu fui aluno do SEAT desde o jardim de infância, fiz o primeiro grau aqui, encerrei aqui na 8ª série, minha família toda foi ex-aluno, meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos, todos os meus filhos e sobrinhos passaram por aqui, tem uma história muito afetiva com o colégio, com a igreja evangélica. Minha mãe colaborou com a igreja até seus últimos dias, fez parte da OASE, eu participava das festas de OASE. Então, uma vida de colégio muito intensa, era muito bom estudar aqui, era muito agradável estudar aqui. Essa é a minha história com o SEAT.
Bom, eu entrei muito pequena no jardim de infância e o jardim de infância ficava onde hoje é a Liga Feminina de Combate ao Câncer, a Casa Cor-de-Rosa, do lado da Casa do Pastor. Lá estudavam os pequenos. No momento em que eu vim para a primeira série, daí eu já era grande, a minha primeira série foi na escola de cima, na parte de cima, que estão reformando agora. Enquanto que eu estava lá, a gente já via que a construção aqui embaixo da escola estava acontecendo. E era uma coisa muito gigantesca. E quando eu fui para a terceira série, nós chegamos na escola e tudo estava preparado para o início da terceira série ser aqui embaixo. Então, a minha terceira série foi aqui embaixo, quarta, e na quinta série depois eu volto lá para cima, que lá eram os grandes mesmo, e os pequenos ficavam aqui embaixo. Inicialmente eu fiz jardim de infância no Alberto Torres, foram 3 anos. O jardim de infância funcionava ali onde hoje é a Arla, né? E a escola era na Júlio de Castilhos, a entrada inclusive aqui pelo Alberto Torres, mas lá em cima na outra quadra. A minha relação com memórias vem já de algum tempo, desde quando surgiu a ideia. Como eu faço parte da diretoria da APA, da escola, já há bastante tempo, e o Marcelo Mota me convidou para participar do grupo, eu tenho feito algumas situações de poder colaborar junto ao grupo e trazer materiais para que fiquem guardados aqui no Memórias. O Marcelo Mota, que era presidente da APA, fez um contato comigo para me convidar para participar do grupo de voluntários que estava montando esse espaço aqui que a gente está hoje, né, o Memórias. E eu logo topei porque, enfim, gosto muito da escola, né, e gostaria de contribuir com isso que vai ficar aí como um legado para as próximas gerações. E eu tinha alguns materiais em casa, graças ao Grêmio Estudantil e também as participações que eu tive na escola. Então, eu tinha camisetas antigas, materiais de participação do conjunto instrumental. Os jornais Disque, que de vários anos que eu guardei e ainda tenho guardados comigo, estavam preservados, alguns com um pouquinho de ferrugem e um pouquinho de mofo, mas estavam guardados em casa. E era um motivo de orgulho para mim, né, ter esse material guardado, porque volta e meia a gente olhava e folhava em casa e se divertia muito olhando as histórias antigas e compartilhava até com colegas, né, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, dizendo, olha aqui essa foto antiga, alguém lembra? Quem lembra desse fato aqui ou desse momento que a gente tinha? Porque o jornal impresso, ele permitia que a gente compartilhasse e relembrasse esses momentos na escola. Então eu trouxe esses materiais e trouxe para dentro, para a gente avaliar dentro do Memórias e ver o que poderia ser feito aqui. Então, os DIS, que foi, eu acho que talvez a minha maior contribuição para o projeto, a gente escaneou todas as capas para poder colocar hoje disponível e lembrar para o pessoal que tem a minha idade ou um pouco mais, ou um pouco menos, bem pouco menos, de como era esse jornal, né? Então, as pessoas vão poder ver aqui as capas desses jornais antigos, de alguns que a gente conseguiu resgatar, ainda com outras pessoas que contribuíram com outros exemplares que eu não tinha, para poder ver como é que foi retratado a escola, né, e as vivências da escola nessa época aí de, lá se vão 30 anos, né, como era a escola naquela ocasião. Então tem alguns registros que estão nos jornais do Disque. Eu fui convidado pelo Marcelo no início, na metade, eu acho que já estava na metade do projeto, assim, a coisa estava andando, e ele me chamou porque foi uma coisa assim de que eu deveria dar uma contribuição para o colégio em razão dos anos de convivência, e foi uma coisa muito bacana, porque com isso deu para conhecer o projeto mais a fundo e colaborar de alguma parte. No planejamento estratégico dos anos de 2015 a 2020, nós tínhamos um grupo, né, uma seção chamada de ornamentação da escola. E dentro da equipe pedagógica eu acabei assumindo esse braço que tinha esse foco maior na ornamentação. E um dos olhares, né, lembro do diretor Rodrigo comentando, era de que nós criássemos um espaço na escola onde nós pudéssemos dar visibilidade às medalhas, aos troféus, aquilo um pouco da história da escola.
E quando surgiu então esse projeto do Memórias, o diretor disse, olha, tem um grupo que está pensando, né, algo um pouco maior, algo bem, né, histórico da escola, e de repente você começa a participar desse grupo. E assim eu participei, cheguei nesse grupo, não como uma ex-aluna, como uma ex-professora, mas como alguém que estava ainda bastante nova na escola também, olhando um pouco isso pelo lado da ornamentação. E talvez também tenham sido nesses aspectos, junto com a professora Liane, as minhas contribuições. Então, como eu sou arquiteto, eu elaborei todo o projeto arquitetônico de interiores do Memórias, junto com o nosso grupo. Então, partiu do meu escritório toda essa concepção de criar os espaços, né, de, através das lembranças e das memórias dos outros professores, das equipes, dos ex-alunos, tentar materializar isso, né, através da arquitetura, criando elementos que criassem conexões com as pessoas que viessem visitar o Memórias. No projeto Memórias, eu fui convidada para identificar algumas fotos de antigamente, que tinham várias pessoas que foram chamadas para identificar fotos, e também para ir lá nos porões e lá procurar alguma coisa que a gente pudesse reconhecer e pudesse restaurar. E muita coisa que tem hoje no Memórias foi naquele momento que a gente conseguiu resgatar. Era no sótão, era no porão do prédio velho. Foram umas várias tardes assim que fizemos umas excursões. Eu também fui convidado desde o início a participar da comissão organizadora, de reuniões e fazer contatos, coisa assim. Não fui talvez tão ativo como a Irene, mas né, participei de várias reuniões e a gente troca de ideia exatamente, por exemplo, porque tem essa antiguidade, vamos dizer assim, esse contato antigo, esse convívio antigo com o colégio. Muita coisa se discutia nisso aqui para dar ideias do que procurar, né? Então isso foi feito, a forma de participar na organização, né? Na comissão organizadora. Primeiro, eu fui convidada para participar. A gente não tinha ideia de onde nós ia partir. E formamos um grupo e começamos com reuniões. Tudo, vamos dizer assim, orquestrado pelo Marcelo Mota, que foi minha primeira turma de alunos, o Marcelo. Então a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. E então eu trabalhei muito nesse garimpo de material, trepando até nos telhados do sótão do prédio lá de cima. Mas a gente conseguiu bastante coisa, muitas coisas já não tinha mais. Mas está aí o nosso Memórias, várias coisas ainda a gente tem para recordar, relembrar, trocar ideias, como é que era antigamente, como é hoje, né? Eu acho que o Memórias, ele vem muito e talvez em quem muito se envolveu com a escola durante, talvez um pouco após a sua formação, né? A gente tem um amor, um carinho muito grande por aqui, né? E talvez também pelo meu irmão Marcelo, né, que eu acho que colaborou até demais com o Memórias, o Marcelo Mota. Acabei me envolvendo um pouco na área de esportes daí, né, porque nós também fomos muito envolvidos com o esporte, o atletismo, principalmente aqui no SEAT, né. E aí sim, né, um pouco da área do esporte em relação à escola, sua história e tal, a gente acabou colaborando um pouco. Esta questão de poder falar do Memórias SEAT, né, e esta pergunta vem sempre quando nós passamos a olhar para esse espaço, ainda agora na fase de construção, e eu sou bastante, assim, de pensar friamente, bom, onde é que surge tudo isso, né? E de fato vem o nome do Marcelo Mota, um ex-aluno, pai de aluno, né, ex-presidente da APA, um entusiasta e alguém que tem uma identificação muito forte com o Colégio Alberto Torres desde o seu tempo de estudante. E isto é marcante na trajetória dele também com a escola e inclusive no período como presidente da Associação de Pais, né, foi assim que percebi ele. E dentre as demandas as quais ele também trouxe, ele procurou pautar junto à gestão da escola,
Lembro de alguns encontros em que ele fez comigo, trazendo, poxa, diretor, precisamos do nosso museu, precisamos de um lugar onde as pessoas que por aqui passaram voltem e tenham lá centralizadas alguns acervos, alguns arquivos, né, algumas imagens que possam remeter às memórias afetivas dessas pessoas em relação ao seu SEAT. Então, o Memórias é pensar nesse movimento, esse intuito que o Marcelo Mota, traz para o colégio, né? Então, o Memórias, ele em alguma medida tem um nascimento aí, a partir de provocações, a partir de mobilização, de engajamento do Marcelo Mota, ainda então presidente da Associação de Pais, né? Eu fui convidado, como participava de algumas outras organizações da casa, fui convidado para participar e acho que é importante fazer essa construção do passado, né? Mesmo que seja de um tamanho reduzido, perto de alguns outros registros que temos aí no estado, em outras escolas, mas ela deixa uma história muito bonita, uma história que eu conto, que eu digo assim, é uma história bonita para ser contada. É uma história muito bonita, da onde saiu, com o esforço de cada um da comunidade, com o esforço do corpo de professores, de diretores aqui da casa. Então é uma história bonita de ser contada e eu me senti muito bem em participar desse projeto. Como eu já contei, eu sou fã de histórias, tanto aquelas contadas de boca a boca em sala de aula, como aquelas registradas através de livros. E agora, então, tive a oportunidade de colaborar, de certa forma, com estímulos, com incentivos de depoimentos, de pessoas que colaboraram com objetos, que trouxeram para o Memórias. Porque eu acredito que a criança e nós, adultos, nós aprendemos melhor quando nós contextualizamos o nosso hoje. Então, oferecer essa oportunidade de conhecer o início de uma escola, como professora, eu acho fundamental e, por isso, o meu apoio, a minha colaboração nem sempre foi presencial, mas foi nos bastidores de estímulo à visitação. Tenho trazido bastante alunos já, para que conheçam o nosso acervo. Quando eles olham uma louça do internato, certamente eles entendem melhor o nosso integral atual. Quando eles veem os aparelhos antigos de laboratório, certamente eles compreenderão o seu equipamento moderno da atualidade. A minha contribuição para o projeto Memórias trouxe algumas fotos antigas do que eram, na verdade, do tempo do meu sogro, que foi ex-aluno aqui também, foi do conselho, que tinham as fotos bem antigas em casa. E aprovei de imediato a ideia de fazer esse projeto Memórias quando foi apresentado para o conselho. Minha participação foi principalmente na parte do meu conhecimento, do que eu tive da minha história no colégio, com relação à banda e também com relação a enchentes, né? Contribuí com os boletins que estão aqui. Eu tinha arquivado todos os meus boletins desde o primeiro ano, do primeiro grau até o último dia que eu saí do colégio, né? Eu acho que meus boletins vão estar aí no arquivo. Eu vi há muito tempo atrás um filme chamava Sociedade dos Poetas Mortos, né? Onde um professor fazia a história do professor que faz a diferença na vida dos alunos, né? No dia a dia dos alunos. E eles vão visitar um local onde tem fotos antigas daquela escola lá. E eles estão olhando ali turmas do passado e troféus, etc. E ele está ali assoprando no ouvido deles ali palavras em latim que estimulava eles a pensar de um jeito diferente a escola e etc, né? E a parte cultural que cerca todo um grupo que nem o nosso, assim, né? E em cima disso pensei, junto com outras pessoas, por que a escola não tinha até hoje um lugar assim, efetivo, né?
E aí fui conversando com a diretoria da escola e a semente foi germinando e começou a tomar proporção, e a partir daí surgiu o Projeto Memórias, até porque a gente tem um acervo gigante aí, né? Muita coisa boa, muita coisa bacana e que merecia estar exposta em algum lugar. Eu acho que a coisa mais legal que o Memórias vai propiciar para a comunidade escolar, e não só para a escola, mas também para a comunidade de Lajeado, talvez regional inclusive, é tangibilizar um pouco a história da escola, né? Hoje a gente vê tudo muito digital, a gente tem todos os registros que a gente tem atuais, né, das crianças na escola, das notas, das matrículas, todas essas coisas são digitais, né? Então estão registradas nos computadores, mas a gente não tem mais acesso físico a esses materiais. E o acesso físico, ele tem uma magia e uma aura que a gente não encontra mais no digital, né? Hoje eu acho que a gente, pessoalmente, é uma opinião minha, eu acho que a gente corre um grande risco de perder uma grande parte do registro histórico da atualidade por causa do digital. Apesar de parecer que está tudo guardado, está tudo na nuvem, as coisas acabam se desorganizando, não há uma pessoa responsável por manter essa organização e esse resguardo dessa história no ambiente digital. E o risco para mim é que quando troca o computador, troca a memória, troca o HD, várias coisas vão se perder. E o que um espaço como esse consegue fazer é deixar isso físico, e as pessoas podem vir aqui e sentir, elas vão ver um documento, elas vão ver uma foto. Tem imagens como essas que no digital elas não têm o mesmo impacto, mas aqui a pessoa vendo uma imagem antiga impressa é outra experiência, e as pessoas que têm uma idade um pouco maior vão valorizar isso ainda mais. Talvez os jovens que estão na escola hoje estão muito mais imersos no ambiente digital, não vejam tanto valor neste momento nesses registros. Mas eu acredito que com certeza no futuro isso vai ter um impacto para eles também, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente passa a valorizar mais a história, né? Mais o nosso passado, e a gente começa a querer que os nossos filhos saibam o que aconteceu com a gente, como a gente participou de atividades no passado. Se ficar no ambiente digital, isso não vai acontecer, mas aqui é um espaço em que as pessoas vão poder visitar e rever momentos da sua história e da história da escola, e talvez relembrar aquele sentimento bom daquele momento, relembrar uma vitória no esporte, vendo os troféus e tocando um troféu que está aqui, alguém que participou daquele momento. A pessoa vê uma mesa da escola com um design que tinha de antigamente, ela tocar e pensar, poxa, eu sentava numa mesa como essa. Essa percepção física que está presente aqui nesse ambiente do Memórias, eu acho que é a grande contribuição que a gente tem para contar a história da nossa escola e um pouco da história da educação aqui em Lajeado e talvez na região, talvez até no Rio Grande do Sul, porque não sei se tem um espaço tão bacana como esse aqui no nosso estado. Acho muito importante o Memórias. Faz com que a nossa história fique viva para toda a comunidade, né? Até porque estamos falando de uma escola centenária. Então, quanto mais a gente colocar isso, mostrar para as pessoas, para a comunidade, não só para a comunidade escolar, mas para a comunidade no geral, isso é muito importante. Eu acho que é muito importante, porque justamente as memórias são a história que a gente tem, e aqui dentro, sim, num espaço que é relativamente pequeno, entra muita coisa. E aí a gente andando por aí, vendo fotos, vendo objetos, vendo coisas que marcaram na vida de um, de outro, tudo não tem como colocar, mas uma boa parte está aqui representada. Um Memórias, um museu, eu acho que isso é a nossa história, né? Como é bom a gente reviver isso tudo do que já passou, né? Tanta gente que passou pela escola, né? Tanto aprendizado, né? Tantas profissões que saíram daqui, né? Eu acho que ele engloba isso aí tudo, ele engloba uma mensagem de que nós existimos, nós temos uma história linda, nós temos um crescimento, nós temos os nossos mestres e está aqui o conjunto da obra, né? Eu acho que isso aí vai ficar como um legado para o futuro aí, né? O grande resgate da história do SEAT, é fabulosa essa ideia. É maravilhoso o trabalho desse pessoal que fez isso aqui, que caprichou, e é um grande legado que a escola tem e foi resgatado. Eu acho importantíssimo.
a relevância, né, e assim também entendo que quando o Marcelo traz isso, é algo da identidade e DNA da escola, que é valorizar a sua história. Então o Memórias representa isso, né? É uma instituição que reconhece algo super importante, que é, bom, o olhar para o antigo, o olhar para o passado, faz com que essa escola tenha uma visão de futuro, né? Então, isso também se vê aqui no colégio, né? Se vê no Memórias, materializado no Memórias. Uma instituição, e dizer que uma instituição é dizer que as suas pessoas reconhecem, valorizam, querem conhecer, precisam conhecer de onde vem, né? É comum na nossa instituição, nossa, eu tenho 10 anos, tenho 30 anos, tenho 40 anos de SEAT, ou seja, tem pessoas com muitas décadas de SEAT. E quando a gente coloca essas décadas em 130 anos, a gente, poxa, mas tem quantas gerações que também tiveram esse mesmo sentimento, que também viveram e construíram, né? Então, a gente começa a perceber essa amplitude. E ela está materializada aqui no Memórias, né? Então, é valorizar, resgatar, manter viva a história do SEAT e ensinar também. Daí é um aspecto pedagógico. Poder dizer para o nosso estudante, você precisa valorizar a história, precisa estudar, precisa reconhecê-la, a fim de que você possa viver o presente e prospectar o futuro. Para resgatar e homenagear todos que passaram pela escola, né? A escola não é esses prédios que estão aqui apenas, é tudo que está envolvido dentro, né? Eu acredito que a escola tem uma alma, né? Que está sempre por aí, né? Então, para homenagear tudo isso e manter o espírito maravilhoso que tem, esse clima maravilhoso que tem aqui dentro, né? Para homenagear pessoas e eventos que já do passado, né? E para mostrar para as novas gerações a importância de se fazer isso, né? Então, para os nossos filhos, os alunos que estão chegando agora, que eles possam ver que já passaram muitas pessoas por aqui, que como a escola foi importante na vida de cada um, né? E quantos eventos ela teve, quantas questões teve aí, que envolveu tantas famílias, tantos professores, tantos colaboradores, né? Tudo isso possa ser colocado em um lugar e que isso sirva de exemplo para nossa cidade, para a região, assim, que a gente tem que preservar a nossa história. Uma escola que tem 130 anos já passou muitos alunos, né? Muitas pessoas, colaboradores, professores, ex-alunos já passaram pela escola. Então é muito importante ter um espaço que as pessoas possam voltar e se reconhecer e se reconectar com a escola. Então, seja através de uma foto do diário da viagem das oitavas, né, de algum material que vai remeter ao período escolar. Acho difícil projetar a importância que isso ainda terá, considerando que esse tempo de distanciamento é tão curto, mas eu posso falar do amor que está aqui e que é generoso, genuíno e que fala da importância da escola na vida das pessoas e na vida individual também. O projeto Memórias vai trazer para os jovens de hoje aquela história de 130 anos da escola do Colégio Alberto Torres. E vai possibilitar a eles terem também aquela vontade de manter a escola adiante. Assim como a criança precisa conhecer a sua história pessoal em casa, como filho, como estudante, ele tem o direito sim de conhecer a história da sua escola. E aqui no Memórias nós estamos recheados delas. E tem sido um privilégio trazer os alunos para cá. Para a comunidade escolar eu entendo que fica um registro dessa história que foi construída nesses 130 anos de colégio e tem uma parte sólida, né? Uma parte que dá para tocar, seja um troféu, sejam carteiras, seja um microscópio, seja alguma coisa assim que dá para tocar. Que tu falar disso, uma foto, não, mas para poder tocar, para poder sentir o que houve de evolução nessa escola e nesse mundo como um todo. Eu vendo as coisas já assim que estão aqui no Memórias, é tanta lembrança, é tanta vivência assim que a gente passou
Então, assim, eu acho que isso aqui vai acontecer com os alunos que estão hoje. E hoje em dia tem muita coisa que tu pode... Nós não temos quase nem fotos, né? Hoje em dia tem filmagens e tu filma e arruma e faz e desfaz, né? Nós tirava uma foto no ano, né? Então agora eles podem fazer muitas coisas adiante e ver como era antigamente. Desde a mesa de madeira com 3 furos para botar vidro de tinta, né? Bem legal. Eu acho que eles podem observar e contribuir depois para continuar isso aí. Para as novas gerações, isso que a gente conta para os netos, ou até comentava com os filhos do que era o nosso tempo, é só oral. O Memórias vai dar condições de que eles tenham alguma coisa no visual, né? Do como era, uniformes antigos da escola, como é que era uma série de procedimentos da escola. O Memórias para mim é um orgulho poder ter colaborado e também a importância dele para a comunidade lajadense. Eu acho que é importante relembrar coisas do passado, né? Independente se foram boas ou ruins, como enchentes, né? Que eram sempre um evento assim que dava um problema na cidade, no colégio, cancelava a aula. Mas lembro que o professor Altman, né, que era meu diretor, sempre dizia: a grama do campo vai ficar muito bonita. Então, essas coisas aí eu acho que são muito importantes, né? A gente aprender que sempre tem uma coisa boa na vida da pessoa. Em uma palavra, para mim, o Memórias é legado. Eu consigo definir o espaço que o Memórias tem aqui, sendo um espaço de saudosismo, com ótimas lembranças e, sem dúvida nenhuma, uma eterna gratidão. Uma palavra é difícil, mas saudades daquele tempo, né? Que foi muito bom. Acho que é um privilégio uma pessoa poder ter uma vivência de estudo assim, desde uma base até o final, coisa que pouca gente tem hoje em dia, né? Muita gente hoje em dia com tanta questão de evasão escolar e coisas assim, pessoas que não têm oportunidade de ter um estudo de qualidade, de todo esse sentido. E acho que é isso aí, é saudade e resgate daquilo que foi bom, né? Ele representa uma honra de poder participar, mais uma honra que eu puder participar de coisas do SEAT, e uma grande alegria que as gerações futuras também vão conhecer o início e a história, a trajetória toda do SEAT até hoje, e haverá ainda no futuro mais. Espero que o Memórias vai se atualizando também. Uma palavra, acho que seria até muito mais gratidão, né? Imagina que hoje tudo que eu sou, que eu penso, a minha profissão, isso tudo eu devo muito à escola, né? Lembranças. Em uma palavra. Afeto. Olha, são tantas as palavras que poderiam definir esse espaço. Mas observando a atual conjuntura, observando meus alunos, o Memórias, além de trazer memórias, é uma referência. Realização. Eu defino Memórias, para mim, como uma realização de um sonho. O Memórias, ele é... Mais difícil a pergunta, né? Ela é profunda, assim. O Memórias talvez eu conseguir alinhar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, né? Eu conseguir resgatar as lembranças que eu tenho do meu período escolar e, através da minha profissão, materializar isso, assim. É muito difícil tu materializar sentimentos, né? Mas talvez com o Memória a gente consiga isso, assim, de eu aliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional através de um trabalho, né? Afeto talvez seja a palavra que venha resumir o Memórias, né? Legado. Encantamento. Orgulho. Tu disse uma palavra, mas essas duas, Eu diria que é isso mesmo, a lembrança de tudo,
A gente gosta de pensar no que a gente já fez na vida, né? Então é uma lembrança que a gente traz assim com facilidade. Me lembro muito bem das Olimpíadas de 1986, fui organizador, né? Fui treinador da equipe masculina, juntamente com o professor Valdir, que era na época da parte feminina, né? da equipe feminina, e por sorte, nessa bela festa, nós fomos campeões, né? Me marcou também muito a construção da pista, né? A pista era precária, né? Fiz um desenho do projeto. A pista, infelizmente, não deu uma pista oficial por falta de espaço. A nossa pista hoje tem 330 metros em vez de 400 metros, né? No mais, as áreas de lançamentos e saltos ficou tudo muito bem. Agora tu me pegou um pouco desprevenido, mas o que eu lembro, né, era com relação à banda, né, que era a festa que era quando chegava agosto, né, que a gente já saía de manhã a ensaiar na cidade, com o professor Leque. Então tinha aquela coisa de faltar aula para tocar na banda, desfilar na cidade, né? Para depois, no 7 de setembro, tá tudo perfeito no desfile da cidade. Né? Uma das lembranças legais que eu tenho do SEAT e que vai estar um pouco retratado aqui na parte dos jornais do DISC é que o DISC foi onde eu iniciei a minha carreira, que eu mantenho até hoje, né? Eu fui na 7ª série, que era 1987, eu passei a integrar o departamento jornalístico do Grêmio Estudantil. E a gente fazia então o DISC, eram 4 edições por ano. E ali começou o meu interesse por contar histórias, por registrar a história. E desde então, eu participei sempre então, do departamento jornalístico até o segundo grau, hoje ensino médio. E foi o que me levou a escolher a profissão que eu escolhi. Então, eu fiz jornalismo como faculdade e trabalhei como jornalista há muitos anos, continuo trabalhando hoje como jornalismo, e isso começou aqui na escola, né? Com as oportunidades que a escola oferece nas diversas alternativas de atividades que a gente tem aqui, que hoje as crianças têm talvez muito mais alternativas, né? Mas isso mostra que a escola, ela ajuda realmente a determinar ou definir o nosso futuro, né? Ela não escolhe pela gente, é a gente que escolhe. Mas as alternativas estavam postas e eu fiz a minha escolha, né? Estou muito feliz com a minha profissão, escolheria de novo isso. E isso começou lá no GEAT, né? Lá no Departamento Jornalístico do Grêmio Estudantil, em 87. Estou aqui até hoje trabalhando com isso. Falando de Olimpíadas, então, que é uma coisa que a gente tem falado bastante, a escola sempre era muito forte no atletismo. E nos últimos tempos não mais tanto, né? Eu participei de 3 Olimpíadas evangélicas no atletismo. Uma delas eu fui reserva, que foi a Olimpíada de 86 aqui na escola. Depois eu participei da Olimpíada de 88 em Ijuí, lá no CAP. E a de 90 em Santa Cruz, no Colégio Mauá. E a gente foi super bem nessas Olimpíadas. Eu tenho uma lembrança muito boa. E eu ainda tenho contato com os colegas da época. Toda vez que a gente se encontra, a gente lembra desses momentos de Olimpíadas, né? Inclusive, está aqui no memória a sapatilha que eu usava nas corridas, né? E também algumas medalhas que eu conquistei junto com os colegas, né? Estão aqui no Memórias. Tanta coisa. Eu acho assim que as melhores memórias que eu tenho assim daqui do colégio, claro, muita coisa de aula, do que acontecia, mas assim, a vivência que se tinha no campo lá embaixo. As gincanas, as aulas de educação física, a gente passava as tardes lá, era como um clube quase, né? Eu não sei, os piqueniques também eram coisas ótimas que a gente tinha, assim. Mas no geral, assim, é difícil de dizer uma coisa específica, assim, é todo um conjunto, né? As amizades que se tinha aqui, isso eu acho que é o mais marcante de tudo. Tu sabe que o que ficou muito marcado, porque eu aqui dentro da escola eu fiz
a gente foi em feiras de ciência, eu fiz teatro, né? A gente participou de encontros de teatro por todo o Rio Grande do Sul, conhecendo outros alunos de outras escolas, né? Mas o que me marca mesmo é o atletismo mesmo, né? Por quê? Porque no ano de, eu acho que foi 86, a gente foi campeão das Olimpíadas Nacional Evangélica aqui, né? E eu corria 4 por 100. E para chegar naquela medalha de ouro, olha, nós treinava. Esse campo que está aí, nós abusava dessa pista aí, né? Éramos 4, né? Eu, Márcio Barnaski, José Luiz Bozetti e Jefferson Schossler, né? Levantamos a taça, acho que ela até está aí a taça, né? E nós temos que então vangloriar ela e que vai ficar para sempre na nossa memória. Um fato foi a construção do bloco 1 agora, que ocorreu durante o ano de 60 e poucos, quando eu estava no ginásio. E, inclusive, o técnico de contabilidade eu já fiz nessas salas novas daquele prédio do bloco 1. Uma história que me toca bastante, assim, eu penso, até olhando a foto agora, nossa, aí de um período que a gente representou a escola, né? Então, tem um colega, um amigo, né, que foi meu colega até o terceiro ano do ensino médio, né? Mário Wolfert, né? E eu lembro quando ele chegou, nós estávamos na 6ª série, né? E eu lembro do Mário, ele veio de Piratuba, então nós estávamos na 6ª série, eu creio que a gente deveria ter 11, 12 anos, né? Imagina você, uma criança de 11, 12 anos hoje, ficando longe da família, mais de 1000 quilômetros de distância, né? Vindo morar numa escola distante, né? E eu lembro do Mário, ele sentava atrás de mim ali, ele meio cabisbaixo, assim, ele chorava às vezes na aula, né? Tava sendo bem difícil para ele aquela adaptação, assim, né? E tempos depois, e aí inclusive o Mário acabou repetindo aquele ano, né? E fomos nos reencontrar na 8ª série depois. Fomos colegas em todo o ensino médio. E eu lembro da gente, naquele período, a gente acolher ele, né? No grupo de amigos e na turma e etc. E incentivar ele, né? A ficar aí. E às vezes tu pensa, eu quero largar tudo, voltar para minha casa e tal, né? E esse acolhimento aí fez com que o Mário perseverasse e continuasse. E acabou que ele se tornou, eu vejo hoje, lembrando assim, um ícone do atletismo da escola, né? Também hoje ele virou um professor com doutorado fora do país, na Alemanha, né? E um cara assim que poderia não ter dado certo, assim, né? Então, graças àquele espírito que tinha de acolhimento na escola naquela época, né? Não só da parte dos professores que cuidavam do internato, mas dos amigos e tal, porque a gente era praticamente a família dele, né? Então, e vendo hoje o que ele se transformou aí, é uma coisa que sempre me tocou muito, assim, de a gente poder entender que às vezes dentro da escola ali a gente pode estender a mão, auxiliar e fazer várias coisas e depois vai vir a retribuição em forma de uma amizade leal, de uma pessoa que deu certo e teve grande sucesso na vida. Eu acho que, como eu participei de 25 edições da gincana do SEAT, eu vi essa evolução, assim, desde as primeiras ali, da época que a gente fazia a própria camiseta, né, tingia, fazia o logo de raio-x e pintava, cada um produzia essa própria camiseta no QG, até vir essa evolução da internet, do celular no campinho, das tarefas mudarem, né, e ser uma gincana mais tecnológica, mais dinâmica. Então é legal ver um processo mais artesanal virar quase uma fábrica de tarefas, né? Eu saí da escola para fazer magistério e voltei para fazer o estágio aqui no colégio. Isso tudo eu fui buscando nessas memórias que a gente foi buscar para fazer esse momento aqui. E quando eu vim fazer o estágio aqui no colégio, eu fui trabalhar com os meus professores
e fui formando meus alunos. E quando terminou o estágio, eu fui convidada pelo diretor Altman para continuar na escola. Foi a minha alegria. 25 anos de trabalho como professora. Então eu era colega dos meus professores, fazia as reuniões junto com o diretor Altman, que futuramente foi substituído pelo diretor Ardir Storck. E eu fiz isso por 25 anos aqui na escola, que eu entrei, assim, fui efetivada no dia 2 de agosto e saí no dia 2 de agosto, 25 anos depois. A minha carteira de trabalho foi assinada pelo diretor Altman. E só. A parte desse memória que eu me envolvi tem uma história muito bonita, porque o colégio contemplava as diversidades da época, né? Nem todos têm habilidade com a bola, nem todos têm habilidade com o futebol. No meu caso, eu me dediquei ao basquete, ao dardo. Então, a escola dava essas possibilidades de diversidade. Eu cito isso porque na minha formação aqui na escola, eu passei pelo laboratório. Eu passei pelo laboratório de testes, de ensaios, em algum momento. Eu vou errar o nome do professor, não vou citar agora, mas eu passei pelo laboratório. E isso me atraiu, isso mudou minha vida. Tanto que a minha carreira profissional foi ligada à química. Eu fiz questão de ajudar na coletânea de instrumento da área de química que a escola tem, os Erlenmeyer, os copos de Becker, as pipetas, as provetas, e o corner que foi feito aqui foi dado a mim, para mim elaborar ele, porque mudou a minha vida. O fato de ter tido contato com a química aqui no primeiro grau definiu algumas situações minhas da minha vida profissional. Sou químico formado, pertenço ao Conselho Regional de Química desde então, atuo na área desde então. Então o colégio atendeu essas diversidades. Quem sabe eu não servia para literatura, não servia para o direito, não servia para... mas eu me identifiquei com a química. E o colégio teve a sua participação nisso. Isso é muito importante para mim.